nós estamos na Galeria do Tapete, em Londrina. Queria agradecer a Cíntia que nos cedeu esse espaço. E quem me acompanha nesse momento é o arquiteto Caco Piacente. Muito obrigado, Caco, por participar comigo aqui no programa. Nós convidamos o Caco para falar um pouquinho sobre essa experiência que ele tem com a arquitetura, que é bem diferente, né, Caco? Você tem viajado e feito projetos fora de Londrina e fora do Brasil. Como que é isso? Eu acho que isso eu trago um pouco de desejos de criança, assim, de querer viajar muito, de querer falar outra língua, outras línguas. E sempre eu tentei aliar uma coisa a outra, trabalho com passeio. Então eu tentei aliar as duas coisas e associado a grandes oportunidades que foram aparecendo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para as oportunidades. E conforme elas foram aparecendo, eu fui abraçando, né? E consegui realizar alguns sonhos de arquiteto. Logo no começo da carreira, você foi trabalhar em Boston? Não. No começo da carreira, eu fui trabalhar em Las Vegas. Ah, em Las Vegas. Isso. O que é uma coisa muito bacana, porque eu chamo de Disney pra gente grande. Né? Então é uma cidade que só se fala... Las Vegas você foi trabalhar, Exatamente. É uma coisa assim, a cidade assim, é diversão, só se fala em diversão, alegria. E eu tava no meio daqueles americanos todos lá, com uma oportunidade muito bacana, como arquiteto de uma construtora. Lógico, eu não era o único arquiteto, mas para um recém-formado brasileiro, foi uma experiência fantástica. E assim, lógico que tiveram algumas dificuldades, eu posso dizer. Como a gente usa metros e centímetros. Eu fiz a minha faculdade toda aprendendo a projetar em metros e centímetros. Então, na hora de projetar, assim, falar preciso de uma sala de jantar, a gente já imagina, bom, tanto por tanto já é o suficiente para uma sala de jantar. Quando isso muda, essa escala muda para pés, primeiro você tem que fazer o cálculo para pés, para inches, né, que são as polegadas. Então teve toda essa confusão no começo. E assim, eu aprendi aquela questão da cultura, de viver um outro povo. E eu acho que teve o tempo de maturação, caiu a ficha, falei, mas o que eu estou fazendo aqui? A minha cultura é outra, o meu povo é outro, os meus amigos... Eu fiz muitos amigos nos Estados Unidos. Você ia muito para cassino? Eu ia todos os dias para cassino, porém eu não jogava. Eu ia como um observador, como um arquiteto. Porque assim, cada cassino é uma riqueza enorme de detalhes. Olha que tá difícil de acreditar, hein? Não, eu posso até te falar, eu gastei $5 enquanto eu morei lá. E depois gastei mais $5 no aeroporto no dia de vir embora. Sério mesmo, gastei pouco com o jogo. E o olhar era o clínico mesmo, de profissional. Há pouco tempo atrás, você fez, até acho que é um dos motivos de celebração para você, para a tua carreira. Você trabalhou com um projeto de acessibilidade, com uma situação realmente dramática, né? Que foi aí um acidente de uma brasileira em Londres e que no final das contas você terminou sendo o arquiteto escolhido para transformar a casa dela. Eu queria que você contasse pra gente, para quem tá lá em casa, um pouco sobre essa experiência. Esse projeto apareceu para mim porque eu falo inglês. Então eles buscavam um arquiteto que tinha conhecimento na língua inglesa para que pudesse se comunicar da melhor maneira possível com a advogada do caso. Então, esse foi o contato. Só para o pessoal entender, teve um acidente. Isso. Então, teve um acidente que aconteceu em Londres, ela teve um problema neurológico, ela não teve locomoção nenhuma, ficou em coma 18 meses, e na verdade 1 ano e 8 meses. E ela não tinha mobilidade nenhuma, então assim, precisava que essa casa fosse transformada, a casa para que ela fosse, porque a intenção era trazê-la de volta para o Brasil. Mas só para explicar por que um advogado, porque tendo esse acidente foi acionado um seguro. Exatamente. Lá em Londres, então houve todo um esquema ligado também com a parte do direito, jurídica. Né? Jurídica. Exatamente, então essa advogada foi contratada para cuidar do caso do acidente que envolveu essa moça. Então, ela até chamava de pilares. Um dos pilares do caso seria a adaptação da casa para que essa moça pudesse voltar para casa. E assim, a grande realização é realmente ver que essa paciente está muito feliz em casa. Quando eu chego na casa, ela, assim, dá para perceber no rosto dela a felicidade de que eu tô lá.
Então essa é a maior satisfação, que a proprietária da casa está feliz. O inglês ele foi uma ferramenta para você, mas nesse projeto, daquilo que eu entendi, o grande desafio foi realmente você entrar com a arquitetura na parte da acessibilidade. Você ter que projetar uma casa para uma pessoa que realmente não pode se locomover sozinha, não pode fazer uma série de coisas que a gente faz normalmente. É isso? Esse foi o desafio? Esse foi o grande desafio, porque assim, nós os arquitetos, a gente tem uma boa noção de como deve ser a acessibilidade, mas existe a especialidade, tem arquitetos especialistas em acessibilidade. Eu até então não conhecia muito. E nessa visita a Londres foi muito interessante, porque essa advogada me colocou em contato com uma arquiteta de Londres que só trabalha com acessibilidade. Então eu tive a assessoria dela em todos os detalhes que foram decididos para essa casa. Então foi bem bacana, porque foi como se eu estivesse fazendo uma especialização, só que na prática. Estou muito feliz com o resultado. Eu acredito que a família também deve estar muito feliz com o resultado. Sim, foi bem interessante. Caco, a comemoração maior que a gente tem hoje é o teu último projeto, que esse é completamente fora do Brasil. Aí você foi longe. Isso foi muito legal também. Terminou de inaugurar um restaurante em Gressoney. Gressoney fica na Itália. Nos Alpes italianos. É nos Alpes italianos, lá pertinho do Chamonix. Então, num grande vale, lá tem um restaurante assinado Caco Piacenti. Isso. E assim, falando sobre o local, eu acho que quando a gente pensa em paraíso, na minha opinião, é lá. Montanha, neve, cascatas, cachoeiras de 300, 400 metros de altura, as casas em pedra, igrejas com aquelas pontas, com aquelas agulhas, o riozinho, a cidadezinha toda em volta. É um lugar fantástico. O lugar é assim, para turista italiano, hoje é o número 1. Então, para todos os italianos que eu falava que eu estava com um projeto no Vale d'Aosta, especificamente na cidade de Gressoney, eles ficavam, mas como? Como é possível como é possível um brasileiro fazer um projeto lá? É uma região também que ela tem resquícios medievais, né? Ela Sim. é uma região bem cheia de castelos. Exatamente. Até tem um castelo muito conhecido na Itália, que era a casa de verão da última rainha da Itália. Então tem uma história, além da beleza, tem a história toda que envolve a história da Itália. E nessa casa, e nesse restaurante, você fez toda a parte de interiores? Isso, interiores do restaurante todo. Foi um desafio interessante pelo seguinte, o restaurante já existe desde 1942 e estava fechado há 5 anos por motivos familiares. Quando o desafio foi lançado, a primeira coisa foi manter a tradição, manter a história da família, né, que desde 1942 cuida daquela região, daquele restaurante. Então isso foi uma coisa que foi bastante levada em consideração. Só que o desafio maior para atender a jovens. Então, falando da arquitetura desse restaurante, ele tinha que ser uma arquitetura de montanha, tradicionalista, contando a história da família, porém tinha que atrair o jovem, então tinha que ser uma coisa contemporânea. Colorido. Exatamente, então tinha que ser uma coisa contemporânea, um misto. Esse foi a dificuldade maior. Acredito que o resultado tenha sido bem satisfatório. Estive lá um mês atrás e foi muito bom receber os elogios em italiano, que eu acho que é um elogio, conta um pouquinho a mais talvez, não sei, mas foi uma experiência muito boa receber esses elogios dos italianos e da região, das pessoas da região toda que foram até o restaurante nos dias que eu estava lá. Bom, Caco, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que tem muita coisa para conversar ainda, então eu te convido uma próxima vez para a gente fazer um programa mais extenso. Não sei se você topa. Sim, já está topado, a hora que quiserem. Então tá, muito obrigada por participar comigo. Bom, e a gente fica por aqui na Galeria do Tapete, em Londrina, onde a Cíntia nos cedeu esse espaço. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa arquitetura, uma arquitetura realmente que não tem limite, que não tem fronteira.